de critério nós usamos para dizer que alguém é um homem de Deus? Que tipo de critério podemos usar? Que tipo de critério nós usamos para dizer que alguém é um exemplo a ser seguido? Milagres, fazer milagre, é sinal de que alguém é um homem de Deus? Jesus, em Mateus 7, 21 e 23, disse que não. Ele disse que no dia X, muitos vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós realizamos prodígios. Ele vai dizer, bom, eu lamento, mas eu não vos conheço. Então isso, vamos reconhecer, faz parte da vida de um homem de Deus, porém não é isso que diz especificamente que alguém é um homem de Deus. Por incrível que pareça, é o que a Bíblia diz. Deus nos trouxe hoje um exemplo de alguém de Deus. Um exemplo a ser imitado. E as suas características dos nossos dias realmente são coisas para levarmos em consideração. Vamos ver juntos quais são as características de um homem de Deus. Amém? Abra sua Bíblia então no primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 7. Olha como Deus faz as coisas. Eu não me lembro se já faz um ano ou não, quando a irmã Margarete pregou nesse texto. E daí eu vi um versículo aqui, aí o Senhor falou comigo, eu falei, esse aqui vai ficar guardado, bem guardadinho, para um dia especial. Só que eu pensei diferente, acho que isso aqui Deus está me dando para um dia que eu for falar com pastores, para líderes. E quando então veio a oportunidade e o privilégio de nós trazermos a palavra do Senhor hoje, o Senhor trouxe bem forte, bem latente esse texto, e você vai concordar comigo da importância dele. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 7. Quem encontrou, diga, encontrei. Aleluia. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho. Comê-los-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse, dá-me teu filho.
tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto da casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Então tá, quais as características de um homem de Deus? Que características nós podemos trazer para as nossas vidas, que fazem parte da vida de um homem de Deus? Primeira coisa, um homem de Deus atende à voz de Deus. Todos podem ouvir ao Senhor, mas uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele atende. Ele não somente ouve, mas ele atende. Ele fala o que a voz de Deus diz. Se você ver uns versinhos para trás, o Senhor pegou e mandou Elias ir para um lugar, e lá ele iria ser sustentado, e assim o foi. Depois você vai ver que legal que foi, porque você vai ver em casa. Mas depois Deus disse: então agora você vai para lá, vai para Sarepta. Lá vai estar a situação assim, assim e assim. E lá você vai fazer. E depois Elias pegou e disse: olha, assim disse o Senhor. Se ele falou, assim diz o Senhor, é porque o Senhor disse para ele. Então, um homem de Deus atende a voz de Deus. Ele tem um marcante relacionamento com Deus. Olha o verso 20 e 21. Olha só. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospeda afligiste, matando-lhe o filho? Estendendo 3 vezes, clamou: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino voltar a entrar nele. Todo homem de Deus atende a voz de Deus, tem um relacionamento marcante com o Senhor. Lembra Moisés? Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui. Senhor, não pode. Senhor, chegou Moisés: não vou mais andar com vocês. Vou mandar meu anjo, não, Senhor. Chega Moisés lá na frente: Senhor, eu quero te ver. Eu gosto tanto desse texto: Senhor, eu quero te ver, Senhor. Preciso te ver. Moisés, vamos fazer o seguinte: vou pôr você na rocha, porque senão você vai morrer. E daí, depois que eu passar pela fenda, aí você vai me ver por trás. E Pedro, né, irmãos? E Pedro, as conversas que ele tinha com o Senhor. E João, o discípulo amado, diz lá no Evangelho que ele se reclinava sobre o peito do Senhor. Tinha um relacionamento. E Abraão, né? Nossa, Abraão, amigo. O Senhor disse: ocultarei eu ao meu amigo Abraão que vou fazer? Ele disse: vou fazer isso e isso. Lá vem Abraão: Senhor, se eu ainda acho graça aos teus olhos, me atenda. Se houver um justo lá naquela cidade, o Senhor vai destruir. O que o Senhor vai fazer? O Senhor entra. Todo homem de Deus ouve a voz de Deus. Samuel foi um bom exemplo, começou cedo, ouviu o Senhor chamando e disse, aprendeu também com outro homem de Deus: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. O Senhor chamou, ouviu, atendeu. Tem um relacionamento marcante. Não é melhor do que ninguém, mas o seu relacionamento com Deus é mais profundo do que da maioria das pessoas. Quando nós esperamos que alguém seja uma pessoa de Deus, é alguém que tem um relacionamento com Deus mais profundo do que a maioria das pessoas. Ele atende a voz de Deus, ele faz o que Deus manda.
Segue a direção que Deus dá. Jonas se dizia homem de Deus. Deus falou, vai para Nínive. Ele falou, não vou para Nínive. Quis ir para o outro lado, onde hoje é a Espanha. Sofreu até não poder mais. Agora, aquele que o Senhor disse vai, e ele foi, aí se deu bem. Os apóstolos, Paulo, dentre os apóstolos, melhor dizendo, Paulo, queria ir pregar no Oriente, lá em Atos 16. Mas eles não foram impedidos, diz a Bíblia, pelo Espírito Santo de Deus. Queria ir lá e não, agora nós vamos pregar para aquele lado lá, nós vamos fazer. O Espírito Santo, não vai não. Agora eu quero ali. E seguiram a direção do Espírito Santo. Querido irmão e irmã que está aqui, ore quando o pastor pedir para a igreja orar por alguma coisa. Ore quando o pastor pedir para a igreja orar por uma direção que precisa ser tomada, por uma decisão que precisa ser tomada. É porque o homem de Deus está pedindo a sua ajuda para junto buscar a Deus para uma coisa muito importante. Porque o seu relacionamento com Deus, ele entendeu que ele precisa ouvir e atender a voz de Deus. Amém? O pastor está aqui e decidiu ficar aqui até hoje por direção de Deus. Porque senão o Senhor teria dado outra direção para ele. E sabe o que ele tinha feito? Tinha ido. Não foi assim com Abraão? Ó, pega e vai. Para onde? Eu vou te mostrar. Vai. E foi. E abençoou todas as famílias da terra. Abriu mão de muita coisa para ser bênção em nossas vidas. Né, pastor? Muitas coisas. O pastor me perdoe se você não gostar desse comentário que eu vou fazer. Alguém chegou e falou assim, pastor Márcio, e seu irmão? O irmão é rico. Quer dizer, e você? Eu sou pastor. E seu irmão, o que ele está fazendo? Meu irmão é rico. Decidiu viver as riquezas do Senhor de um modo bem diferente. E hoje nós somos abençoados devido a essa decisão. Posso dizer que não estaria pregando hoje aqui se eu não tivesse um homem de Deus que ouvisse a voz de Deus para me dar direção. Tá? Vamos continuar. Verso 11, olha lá comigo. Verso 11. Opa, pulei aqui, desculpa. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho. Comê-los-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Agora, olhe comigo o verso 22. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E o verso 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Segunda característica que a gente descobre nesse texto sobre um homem de Deus. Ele é usado por Deus para a bênção e salvação de nossa família. É sim, usado por Deus para a bênção de nossas famílias. Salvou a vida dessa mulher aqui, do filho, não faltou comida. Eu vi um comentário bíblico, irmãos, que diziam que viúva era sinônimo de pobreza. Viuvez, muitas vezes, era sinônimo de pobreza. Por quê?
porque o marido muitas vezes não deixou nada. A força de trabalho era só o marido. E ela cuidava da casa. Olha lá o livro de Esther. Dá uma olhada lá. O de Ruth. Dá uma olhada. Sabe, essa pessoa que é homem de Deus sempre tem uma palavra de orientação para a gente. Foi até dito aqui, né? Você não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar. E aí, e agora? Veio o servo de Deus e disse: não temas. Vai, faz lá o que eu estou falando, faz o bolo. No verso 20, ele rogou pelo menino. Olha, 2 vezes no mesmo texto, aquele homem de Deus foi usado para a bênção e para a salvação daquela família. Você se lembra das vezes que o pastor foi usado por Deus para abençoar sua família? Para ajudar com alguma coisa da questão familiar sua? Se lembra? Dá uma revisada aí. Porque um homem de Deus é usado por Deus para a bênção e para a salvação. Não me esqueço até hoje, o dia que decidi batizar, tinha 12 anos. E pastor Isaac Braz, baixinho, óculos fundo de garrafa, terno xadrez. E minha mãe falou assim: pastor, o Anderson quer batizar. Ele pôs a mão no meu ombro: você quer, filho? Então, tem certeza da sua salvação? Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, tem, pastor. Então você vai batizar. Nós vamos te batizar. Foi essa experiência eu tive em casa, dentro de casa. Não foi na igreja, não foi dentro de casa. Não me esqueço até hoje. Ele pôs a mão no meu ombro e falou isso. Meu olho encheu de lágrima. Não precisou muita coisa. Tem certeza, filho, da sua salvação? Ou seja, Jesus, Senhor, pronto, vai batizar. Para aquela família não faltou alimento, não faltou vida, não faltou milagre de Deus. Aleluia. Não faltou. E Paulo e Silas, pregando o evangelho, foram presos, açoitados, lançados no fundo do cárcere. De repente, não mais que de repente, estavam louvando ao Senhor, veio um terremoto. O que aconteceu? Atos 16, 31. O que aconteceu? Ninguém fugiu, mas o carcereiro foi lá e falou: agora eu vou me matar, porque agora acabou tudo. Paulo, não te faças nenhum mal. Estamos todos aqui. E depois falando com o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, e todo mundo sabe, a tua casa. Homem de Deus é usado por Deus para a bênção e salvação de nossa família, irmãos. Coisa mais preciosa que nós temos depois de Jesus aqui na terra. Nossa família. Olha o verso 13 comigo agora. Não temas e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. E olha o verso 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Então, meus queridos, um homem de Deus, ele atende à voz de Deus, ele é usado por Deus para a bênção e salvação de nossa família, e um homem de Deus também mantém a ética. E nos nossos dias, isso é algo que tem sido muito característico em quem é homem de Deus. Porque, me desculpem dizer aqui, tenho visto muita gente aí que se diz homem de Deus, mas que falha na ética. Falha na ética. Ele pediu o bolo para aquela mulher e esperou do lado de fora. Ele não foi já chegando na casa: vamos ver o que você tem aqui, vou mexer, fuçar todas as coisas. Não, ele respeitou aquele lar, respeitou aquela casa, respeitou aquela família. Traz aqui para fora. Ele não tinha, mal conhecia, mal tinham se visto. Vai e traz aqui fora. Ele manteve a ética.
Um compromisso com Deus que vence o tempo. A palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que sejamos comprometidos com a verdade. Porque o que liberta o homem é o quê? Conhecimento da verdade. Está vendo por quê? Também não é fazer milagre que mostra e comprova realmente que alguém é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Prodígio, maravilha, um monte de coisa. Faz parte sim, mas não é só isso. Pode ter tudo isso, mas se não tem compromisso com a verdade, então vai chegar naquele dia lá, você vai falar, bom, lamento, mas não te conheço. Um homem e uma mulher de Deus mantém, um jovem de Deus, mantém a ética. Sabe respeitar seu espaço. Entende que precisa ser exemplo. Entende que precisa andar na verdade. Entende que o seu comportamento é muito mais observado do que a maioria das pessoas imaginam e do que você mesmo imagina. E o que as pessoas esperam de nós? A verdade. E esse foi o versículo que mais me chamou a atenção e que o Senhor fez trazer tudo isso aqui. Uma vez, irmãos, eu dirigi uma Kombi 74. E Kombi, que é Kombi, tem folga no volante. Você vai dirigindo ela assim, para ela andar reto. Você vai fazendo assim. Quem tem Kombi já teve sabe o que eu estou falando. E era uma coisa muito abençoada, que quando você virava para a esquerda, a porta do passageiro abria assim, sozinha. E um dia eu estava manobrando ela, e duro e tudo mais, eu fiz um pouco mais de força, de repente o volante fez isso assim, uma vez. Veio de uma vez. Falei, misericórdia. Aí voltei, normal, fui rodando, mas a folga estava maior. A folga estava maior. Falei, bom, vou para a oficina agora. E conforme eu ia indo para a oficina, a folga foi aumentando. Até que eu consegui chegar na oficina. Falei, aconteceu assim e tal. O mecânico olhou assim de baixo, viu a caixa de direção, falou, rapaz, agora eu vi que você é homem de Deus, viu? Porque você podia ter batido, se arrebentado em tudo aí, e não tinha chego aqui não. Pois é. Aquele fato serviu para o rapaz entender que Deus estava no controle, que Deus nos abençoava, que Deus protege, livra e ajuda. Sim, uma história legal para contar. Mas melhor do que isso, é que as pessoas olhem para as nossas vidas, olhem para essa igreja e digam, ali eu posso ouvir a verdade. Ali tem gente comprometida com a verdade de Deus. Amém? Glória a Deus. Ponto 2. Estou brincando. Calma. As características de um homem de Deus, então, englobam atender a voz de Deus, ser usado por Deus para a salvação, manter a ética. E dentro dessas características existem umas coisas que eu não posso deixar de falar aqui, daqueles que querem seguir um homem de Deus. Você já aprendeu a identificar. Mas eu não sei por que o Senhor me esclareceu isso e falou, põe mesmo fora do tema direto. Porque é importante. Falei, então tá. Aquela mulher disse assim, verso 24, nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Se você quer andar perto de um homem de Deus, se você quer ser alguém pastoreado por um homem de Deus, está aí a explicação. Se você quer ser alguém que recebe as coisas de Deus, de um homem de Deus, então é preciso que nós tenhamos atitudes de reconhecimento, irmãos. A posição daquela mulher
ela pegou em um determinado momento, ela falou: aqui, ó, o meu filho vai morrer, morreu. Aquele homem, o que aquele homem fez? Espera aí, pegou, vendo desespero, aquela coisa toda, pegou, foi lá falar com Deus. E está aqui uma lição, que depois ela entendeu: trate o homem de Deus como o homem de Deus. O homem de Deus não é um qualquer da vida, que não tinha coisa melhor para fazer e que decidiu ser homem de Deus. O homem de Deus é alguém que abriu mão de milhares de coisas para ser homem de Deus, em tempo integral. Integral. Siga as orientações dele. Aquela mulher teve um milagre da multiplicação lá do azeite e da farinha, porque ela seguiu as orientações do homem de Deus. Porque quando o filho morreu, ela pegou e entregou. Ele falou: me dá aqui. Ela entregou. Ela podia ter dito: não, você não vai pôr mais a mão nele. Ela podia ter dito isso, mas não. E o milagre aconteceu. E está aqui, irmãos, uma explicação muito clara a respeito do porquê um pastor vai à frente de suas ovelhas. Ovelha não anda na frente do pastor, é o pastor que anda na frente. Quer saber por quê? Porque, como ovelhas, nós podemos nos perder. E como ovelhas, nós precisamos de proteção. Olha lá o Salmo 23, todo mundo sabe. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ó, faz águas tranquilas, pastos verdejantes. É preciso atitude de reconhecimento, irmãos. Os irmãos tiveram isso aqui, mas eu estou reforçando a ideia, para que você não deixe de fazer isso. Não só com o pastor Márcio, mas para com aqueles que são líderes aqui nesta igreja. Todos que são líderes. A Bíblia fala, para termos em elevada estima, para termos cuidado, porque vão prestar conta de Deus, das nossas vidas. É preciso atitude de reconhecimento. E essa mulher teve. E aqui encerrou o capítulo. Começou outra história. Porque encerrou muito bem, com a atitude de um homem de Deus na vida daquela família. E a atitude de alguém que decidiu ser guiado por um homem de Deus. E quanta coisa boa aconteceu, hein? Milagre de multiplicação, milagre de ressurreição. De repente algo precisa ser multiplicado na sua família. De repente algo precisa ser ressuscitado na sua vida, na sua família, e você está perdido, não sabe por quê. Busque a orientação do homem de Deus, porque ele vai orar a Deus por você, e vai trazer uma palavra de Deus para você. Ele não brinca de ser homem de Deus. Pastor Márcio, eu trago essa mensagem dada por Deus, não como orientação para a igreja apenas, mas como reconhecimento de quem o Senhor tem sido para mim, para minha família e para a nossa igreja. Vamos fechar nossos olhos, irmãos? Amém?